Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 4, que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, ele temia o Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para que ele sirva de escravo. Eliseu lhe perguntou: Que há de fazer? Diz-me que é que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: Vai, pede emprestada vasilha a todos os teus vizinhos. Vasilha vazia e não pouca. Então entre e feche a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deite azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ela, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e este lhe chegava vasilhas, e ela enchia. E as vasilhas, e disse ela a um dos filhos: Chegue aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga toda a tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe, a palavra de Deus, ela se renova. Cada vez que você lê a palavra de Deus, ela fala de maneira diferente. É só quando você ouvir a palavra, falar: Senhor, revela-me, revela-me tudo aqui que o Senhor tem para revelar para mim. Me revela através dessa palavra. Porque tem gente que não dá nem atenção. Ah, já ouvi essa palavra semana passada. Ah, eu já ouvi essa palavra de novo. Deus jamais vai mandar uma palavra se ele não tiver algo para falar contigo através daquela palavra. E eu estava folheando a Bíblia aqui, procurando uma palavra para eu gravar o áudio da palavra do dia. E Deus me deu essa. Eu falei: Mas, Senhor, eu já li essa palavra tantas e tantas e tantas vezes, Senhor. Mas a Bíblia não tem volume 1, volume 2, volume 3, né? A Bíblia é a Bíblia. Então, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais ele vai te revelando o tesouro escondido, que tem muita gente que pensa que é ouro, é diamante. Também pode ser, mas o tesouro mais maravilhoso que a gente tem é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, eu estava analisando, sabe? Meditando. Pede vasilha emprestada de todos os teus vizinhos, vasilha vazia e não pouca, e tu e teu filho entra no teu quarto e fecha a porta, que também quero o quarto dessa mulher. Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Por quê? Vocês lembram que quando Jesus foi curar, foi ter com a filha daquele sacerdote, de Jairo, que ele só levou os seus 2 discípulos, Pedro, João e Tiago, os 3 discípulos, e deixou ficar só a mulher e o pai e a mãe. Tinha lugar que Jesus dizia: sai, não fica ninguém. Por quê? Imagina Eliseu chegando dizendo: mulher, o que tu tem em casa? A mulher chega para Eliseu dizendo: Eliseu, o teu servo, o meu marido morreu, e a herança que ele deixou para mim foi meus filhos. Mas agora, o que eu não sabia é que ele tinha uma dívida. E agora aquelas pessoas que ele estava devendo vêm até mim e diz que se eu não tiver dinheiro para pagar, sabe o que vai acontecer comigo, com meus filhos? Quer dizer, com meus filhos. Ele quer levar para ser escravo, para trabalhar, até pagar a dívida.
Não, eu não posso fazer isso, eu sou uma mulher viúva, eu só tenho esses 2 filhos. Eliseu, diz-me, o que é que tu tem em casa? O homem, olha só, quando ela disse, tu sabe que ele temia ao Senhor. Já é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. E essa aí foi a herança. Essa herança ninguém pode tomar de você. Ninguém. É igual a Maria, escolheu a boa parte. A herança que a gente deixa para os nossos filhos é o conhecimento da palavra de Deus. Isso é uma herança. Tem gente que até chama a gente de maluca. É. Quando a gente diz meu maior tesouro é amar a Deus, é ter Deus como meu único, suficiente Senhor e Salvador na minha vida. Tem gente que diz isso. Eu digo isso também. Deus é tudo na minha vida. E aí aquela mulher obedeceu. O profeta mandou, ela obedeceu. Agora tu imagina, aqueles vizinhos já estavam curiosos, não estava? Dizendo, o que está acontecendo com ela? Coitadinha da bichinha. Agora eu acho que ela ficou até doida. Por quê? Porque o marido dela morreu, mas não é para menos. Porque lembra quantas vezes você já viu aquela pessoa batendo na porta dela, cobrando ela? Ela não tem o que pagar e agora mandou os filhos correr vir pedir vasilha emprestada. E se fosse de porta aberta? Imagina aquela mulher, aquele meio mundo de vasilha em volta dela. Só ela e aquele filho naquele meinho ali, com aquela botijinha de azeite na mão, pingando de todas aquelas vasilhas, e os filhos, um pegava de um lado, eu imagino que é conjectura minha, um pegava de um lado, um pegava do outro, dependendo da vasilha, né? Se a porta tivesse aberta, o que os vizinhos diziam? Coitadinha da bichinha. Enlouqueceu. Ela tá achando que ela pingar um pingo de azeite naquelas vasilhas, naquela caixa d'água, vai encher? Coitadinha da bichinha. Vamos lá, entra lá e vai. Quer dizer, tem gente que não está recebendo o que Deus já falou para ela que vai dar, o que Deus já falou para ele que vai fazer, que vai dar para ele, porque ele deixou de dar ouvido para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para a palavra de Deus, para dar ouvido, sabe para quem? Para a serpente. E aí tá me dizendo, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. O que Deus mandou tu fazer? Qual foi a direção de Deus para você? Foi para você dar ouvido para os vizinhos? Porque o Eliseu, ele é um homem de Deus que foi até aquela mulher enviado por Deus para sanar aquela dívida dela. Para que ela não morresse. Porque ela já não tinha mais marido. Só tinha aqueles 2 filhos. E agora ela ia fazer o quê? Capaz de até de morrer de solidão. Eliseu foi lá, foi enviado, foi socorro de Deus enviado para aquela viúva e para aquelas crianças. Mas tem gente que não dá ouvido. Ele vai para a igreja, ele ouve a palavra, mas ele não coloca a palavra em prática na vida dele, porque ele acha que dar nó em pingo d'água é mais fácil do que dar ouvido para a palavra de Deus. E aí tá, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Ainda chama o nome de Deus dizendo, não sei o que eu vou fazer. E Deus está dizendo, tu tem que fazer aquilo que eu já te mandei tu fazer. Vai fazer e vai dar certo. Ah, mas é muito pouco. E para Deus operar milagre, ele precisa de alguma coisa? Esse aqui é só um exemplo. Tá? O que Deus está falando com isso? O que Deus quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele pode transformar o teu pouco, que tu acha que é nada, em muito. Que tu vai viver, tu e teu filho. Ainda vai ajudar aqueles que chegam até próximo de você, precisando de socorro, você vai ter para socorrer. Porque o nosso Deus, ele não precisa de ter. Ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Tudo é possível àquele que crê. Por isso que a pessoa que tem fé, ela tem que saber para quem que ela vai contar as coisas dela. Porque se aquela mulher chegasse, um menino chegasse na casa de um vizinho batendo, aí com certeza alguém perguntou, para que tu quer essa vasilha? A mãe dele deve ter falado, ó, se perguntar, tu não fala. Eu não sei, é minha mãe que pediu, não dá detalhes. Não dá detalhe. Por quê? Porque se der detalhe, tem coisa que se você contar antes de acontecer o negócio,
vai por água abaixo. Não dá certo. O ovo gora, não vai ter filhote pintinho, não. Vai morrer dentro do ovo. Não vai sair, não. Por quê? Porque tu falou antes da hora. Tu tirou a galinhazinha de cima dos ovos antes da hora. Entendeu? Não pode contar. Deixa que o milagre, ele vai falar por si. É o próprio milagre que vai falar. Tu não precisa abrir tua boca para dizer nada para ninguém, não. Na hora certa, no tempo de Deus, no momento de Deus, o negócio vai acontecer. Porque, isso é bom demais para ser verdade. Será? Não sei não, viu? Eu acho que ela tá variando. Ou seja, tá caducando, tá viajando na maionese. Mas não é nada disso. Porque Deus não tem que dar explicação para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. E tem gente que estava dizendo bem feito para aquela viúva. Bem feito. O marido dela aí andava correndo, dizendo que era homem de Deus. Meu marido é um santo homem de Deus. Não, meu marido anda com os profetas. Meu marido anda com Eliseu. E agora? Sabe? Quando a pessoa, ela zomba do homem, da mulher de Deus, Deus que peleja nossas pelejas. Quando nós estamos nos pés do Senhor, faça sol ou faça chuva, aquele que se levanta contra você, ele não sabe, ele não tem nem ideia. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: olha, eu vou rezar para tu perder teu emprego. Eu falei: tu vai rezar para mim perder o meu emprego? Vou. E essa mesma pessoa disse assim para mim: a minha mãe disse que quando a pessoa não dá para ser nada nessa vida, dá para ser um crente. Falei: foi mesmo? É mesmo? Pois eu te digo uma coisa, tu e a tua mãe vai ser tudo crente, tudo cristão. Ela é. A mãe já poeirou. E a família dela tá indo uma atrás da outra, todo mundo. É porque é assim que é a mulher de Deus, a gente não vai dizer: tomara que caia um raio bem na tua cabeça. Não, é assim que a gente diz: pô, meu filho, tu e a tua casa vai servir ao Senhor. Porque a melhor coisa, quer dizer que não tem o que fazer, vai servir a Deus? É por falta de que fazer? Não, porque essa pessoa é muito inteligente. Só os inteligentes servem a Deus. Aquele que não tem nenhuma sabedoria, não quer nem saber de Deus. Porque aquele que tem do tamanho de uma carocinho de mostarda, de uma semente de mostarda, esse serve a Deus. Por quê? Porque tem sabedoria. É que nem Jesus falou: Pedro, isso que tu tá falando não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito que te revelou. E aí, o que aconteceu com essa pessoa? Eu disse para ela também: olha, vou te dizer uma coisa. Não fala isso, não. Reza para Deus me dar um emprego melhor do que esse, e eu te dou isso para tu. Já que tu faz tanta questão desse trabalho, eu dou para você. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Passou 2 meses, ela veio atrás de mim pedindo emprego. Fala com o patrão, porque se tu falar, ele me dá um emprego, porque ele gosta de você. Ele te escuta. Ele te escuta. Se tu falar, ele abre a porta para mim. Eu falar: tu será? Claro, eu falei: não, mas tu é mais assim chegado do que ele, para ele do que eu. Eu só sou a empregada. Não, mas ele te trata como se tu fosse a mãe dele. Falei: será? Tá bom, vou falar. Aí falei. Aí o patrão falou: não, eu dou um emprego para ela se tu for só se tu for a chefa dela. Eu, a chefe, olha como é que Deus faz. Eu, a chefa dela? Eu falei: não quero esse negócio, não. Então não dou. Falei: tá bom, então você é a chefa dela. Aí ele falou para ela: falou: eu vou te dar um emprego, mas ela vai ser tua chefe. O que ela mandar tu fazer, tu faz. Eita, é assim que Deus faz. Ele exalta aquela pessoa que quer te pisar, sabe? Te pisar com salto-agulho, dizendo: é porque agora eu sou poderosa, eu tô acima de tudo e de todos. Olha, tá se achando o próprio Deus? Se preocupe não, a gente tem que continuar humilde, servindo ao Senhor, porque a luta não é nossa, a luta é do Senhor. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os devoradores deste mundo tenebroso.
Não é contra a carne, não. E aí? Deus já fez tanta maravilha na vida dessa pessoa. É assim que Deus faz. E tu acha que não ia fazer na vida dessa viúva? Fez. Fez na vida da viúva, aí a viúva encheu todas as vasilhas. Aí a viúva disse para os filhos, um dos filhos, chegue aqui mais uma vasilha. O que eles falam? Não há mais vasilha vazia. Tudo cheia. Então o teu milagre depende também do tamanho do teu milagre, tamanho da tua disposição. Porque se faltar vasilha, falta o azeite. Então, prover muita vasilha é igual aquela, ó. Alarga o espaço da tua tenda. Mas para quê? A minha família é pequena. Eu não tenho, assim, muitos amigos. Então, por que eu vou ter uma tenda bem grande? Não, desse tamanho tá pequenininho. Porque tem gente que é assim. Tudo dele é assim. É tudo no diminutivo. É minha casinha, meu carrinho, meu amiguinho, minha amiguinha, meu filhinho, minha filhinha. É tudo no ninha, entendeu? Não, eu não. Eu não. Até a minha mãe achava que eu não era normal. Porque tudo meu é no plural, assim, sabe? Minha casona, meu carrão. É tudo assim. Porque o meu Deus é grande, ele não é migalhinha, não. Mas tem gente que gosta de ficar vivendo de conta-gota. Conta-gota. Deus disse, eu não tenho conta-gota para ti. Para ti eu tenho fonte. Para ti, mas eu só tenho uma botijinha. E daí? A viúva também podia dizer, Eliseu, você entendeu o que eu falei, meu senhor? Homem de Deus, eu falei que eu só tenho uma botijinha de azeite. Eu não falei que eu tenho uma fábrica de azeite, não. Para você mandar eu pedir vazia de tudo que é meus vizinhos. Você entendeu bem o que eu falei, Eliseu? Olha, e Eliseu, ele não tinha muita paciência, não, viu? Porque talvez se ela dissesse, Eliseu, você entendeu o que eu falei? Eliseu dizia, igual ele falou com aquele chefe lá. Olha, mulher, tu sabe o que eu falei. Então, eu vou fazer o seguinte contigo. Tu vai fazer o que eu tô te mandando, mas tu não vai usufruir, só os teus filhos. Porque, olha, Deus, a paciência dele também tem limite, sabia? Tem limite. Lembra de Zacarias? O anjo veio dar a boa nova para Zacarias. Como que vai ser esse negócio? Eu já sou velho, minha mulher também. Então, como é que vai acontecer esse negócio? Se Jesus, ele veio aqui, a mulher ficou grávida, através do Espírito Santo. Agora, tu imagina se tem alguma coisa demasiadamente para Deus, impossível para Deus? O que o anjo falou? Esse anjo, ele era amigo de Eliseu. Era. Olha, porque tu não creu, tu não acreditou, tu vai ficar mudo até quando nascer o bebê. Tu só vai falar depois que nascer o bebê. É você que está aí do outro lado dizendo, eu já ouvi essa palavra tanta vez, eu não acredito mais nisso. Mas só que tu acredita, tu tá falando só da boca para fora. Porque tu tá pensando que não vai acreditar, que não vai acontecer, por isso tu tá falando isso. Pensa que eu não te conheço? Tá bom que eu não te conheço. Vai acontecer. Deus não mente, Deus nunca manda uma palavra sem ela. Toda a palavra que é enviada por Deus, ela faz exatamente aquilo que ela foi enviada para fazer. Exatamente. Exatamente. E aquela viúva, ela foi sábia. Porque ela não fez essa pergunta para Eliseu, não. Não. Do jeito que o profeta mandou ela fazer, ela foi lá e fez. Porque senão, os filhos dela iam crescer, iam usufruir do azeite, de toda aquela fábrica de azeite que eles iam ter agora. O vendedor de azeite. Ela não ia usufruir. Por quê? Porque o profeta veio para falar e ela não deu crédito. Olha, já aconteceu isso comigo também. Eu falei uma coisa para uma pessoa e ela disse, não é verdade. Eu falei, não é verdade? Pois se não for verdade, daqui pro final dessa semana, todo mundo vai ver o que vai passar. Agora, se não for, não vai passar nada.
E aconteceu. Eu não vou nem contar o que aconteceu, não. Porque o negócio foi esquisito. Então, porque eu não vou me levantar da minha cama para falar uma coisa se Deus não mandou eu levantar. Porque tem vezes que eu tô deitada, Deus diz, vai lá e fala. Eu falei, mas Senhor, o que eu vou falar? Vai lá, porque tu vai chegar lá e eu vou colocar a palavra na tua boca, exatamente aquilo que tu vai falar. Eu falei, Senhor, mas como é que eu vou falar um negócio desse, meu Deus do céu? É porque profeta é assim. A gente fala aquilo que Deus mandou falar. A gente não inventa. A gente só diz aquilo que Deus falou que era para falar assim. Então tu fala do jeito que ele mandou tu falar. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, eu acredito e tomo posse. E meu saco, a minha sacola fica tudo cheia, porque eu tomo posse. Era pouco, Senhor, mas eu sei que o Senhor está multiplicando. Porque eu sei que tem muita gente que está vendendo almoço para comprar janta. Mas Deus vai mudar essa situação no nome do Senhor Jesus. Aliás, ele já mudou. Ele já mudou. Porque ele é Deus, ele tem visto as tuas orações, ele tem visto o teu jejum, ele tem visto o teu sacrifício, ele tem visto. Mas também ele está dizendo, me dá o teu fardo que é pesado e pega o meu que é leve. Porque tu não vai resolver essa situação, porque isso aí não é para você, é para mim. Tem coisa que não é para nós resolver, é para Deus. Porque se nós for tentar colocar a mão, a gente vai se desgastar. E não vai conseguir resolver. Então coloca na mão dele e descansa. Tira esse peso de cima dos teus ombros. Confia no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então era isso que Deus queria falar para você hoje. Confia somente, descansa, porque quando a gente confia numa pessoa, tu não descansa? Por exemplo, tu manda uma pessoa fazer tal coisa para você. Aí, mas tu confia naquela pessoa, tu fala assim, eu falei para fulano ir lá fazer isso para mim. Vou descansar, porque eu tenho certeza que ela vai fazer, porque aquela dali eu conheço. Ela ela não fecha os olhos enquanto ela não fazer aquilo que eu pedi para ela, porque ela é desse jeito. Não é verdade? E tu acha que o nosso papai, todo-poderoso, que fez o céu e a terra, e tudo que nela não vai fazer por você? Se ele deu o filho dele, único, por nós, tu acha que ele não vai fazer isso aí para você? É lógico que vai fazer para todos aqueles que confiam nele, que já entregou os seus caminhos nas mãos dele, e a situação na mão dele, confiou, ele vai fazer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra este azeite, meu Deus, consagra esta água, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, meu Deus, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também que a pessoa que ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, essa pessoa e toda a sua descendência, Pai, no nome do Senhor Jesus, se houver alguma maldição hereditária, que seja quebrada no nome do Senhor Jesus. Repreende, Senhor, todo o mal da vida desta pessoa, meu Deus. Repreende o espírito de miséria, o espírito de pobreza, o espírito que vive assolando essa família de geração para geração, os demônios devorador, cortador, migrador, destruidor, aquela obra de feitiçaria que foi enviada, Senhor, para destruir a finança dessa pessoa, para fazer ela sofrer um acidente, meu Deus, espírito de acidente, no nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, Satanás. Vai batendo em retirada, vai saindo dos caminhos, pedra de tropeço, embaraço, obstáculo, seja removido dos nossos caminhos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai saindo toda oração contrária, caia por terra, toda seta do inferno, toda seta de olho gordo, de inveja, de calúnia, de fofoca, no nome do Senhor Jesus, seja despedaçado agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia, Senhor, o teu poder, a tua legião de anjos, Senhor, para repreender o espírito de medo que vive aterrorizando a vida daquela mulher, a vida daquele homem, espírito de depressão, espírito de loucura, espírito de enfermidade. Pai, toca do alto da cabeça, planta dos pés, Pai, tocando, Pai, tirando toda enfermidade do corpo, da mente, do sangue, dos ossos, dos órgãos, interno e externo, no nome do Senhor Jesus. Receba a tua cura aí, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço também, Senhor, envia a tua legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, Senhor.
para remover, Pai, aquele espírito de acidente daquele local de trabalho, aquele demônio que foi enviado, Senhor, para quebrar as máquinas, para destruir os computadores. Você está pensando que não existe? Não existe, mas já caiu por terra agora no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos, Senhor, para remover aquele espírito de fofoca, espírito de inveja. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada, Satanás. No nome do Senhor Jesus, o espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindro, vai saindo agora, tudo sendo lançado no fogo do inferno para nunca mais sair dali. No nome do Senhor Jesus, Pai, toca no coração dessa pessoa, Pai, que é uma pessoa rancorosa, cheia de mágoa, cheia de rancor, Senhor. Lava, Senhor, esse coração, purifica, Senhor, esse coração e essa mente, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, envia a tua legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, Pai. Anjos poderosos, Senhor, para visitar cada cômodo desta casa, Pai, para remover toda aquela obra de feitiçaria que foi enviada para destruir esse casamento, para destruir esta família, Senhor. Proteja nossas crianças, restaura os casamentos, restaura as famílias, Pai. Blinda, Senhor, com teu sangue no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjo também, Senhor, nos hospitais, para tocar de cada paciente, Senhor. Cura, Senhor. Aqueles que estão no corredor que até hoje não conseguiam um leito, Pai. Tem misericórdia, Senhor, seja os médicos deles, seja, Senhor, advogado, seja juiz do teu povo. Faça justiça, Pai, no nome do Senhor Jesus. Dá a causa para aquela pessoa que está tentando se aposentar. Vai na frente, Pai, tirando todo embaraço e dando a vitória para o teu povo. Envia essa legião de anjo também, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, Pai, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que aquela pessoa já não tem mais nem força, Senhor, para orar, mas, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe interpretar a lágrima, o Senhor sabe interpretar as orações em silêncio, Pai. Ouve e atende o clamor do teu povo e multiplica, Senhor, o azeite do teu povo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.